Bem, amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem importante está conosco. Nós que temos aí uma videoteca no YouTube de mais de 110 personagens, gente que fala do futebol, gente de imprensa, enfim, gente que faz bem para o esporte e faz bem para a gente, e que são nossos amigos, da verdade. É um bate-papo, como diz sempre o Fábio Seroni. E hoje um convidado muito especial do nosso Frederico Batalha, um treinador de futebol que, na verdade, é um cidadão do mundo. Ou seja, a parte tática a gente está coberto hoje, né, Cerotti? Com certeza. Vocês já estão vendo na tela o senhor Leonardo Vitorino, 48 anos de idade, treinador de futebol, foi ex-goleiro, tem uma vasta experiência pelo mundo. A gente vai falar muito a respeito dessa experiência dele, mas ele também conhece muito o Catar. Quartarolo, como é tradicional, o Leonardo Vitorino foi técnico do Santos, em Angola. Então, eu vou deixar a honra de você fazer a primeira pergunta para ele. Inclusive, viu, Ceródio, há informações de que o Santos de Angola, na atualidade, está melhor que o meu Santos aqui no Brasil. Vai saber. Leonardo Vitorino, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado por estar conosco nesse programa, que, na verdade, é uma conversa de amigos, né? E você tem tanta história bonita para contar, a gente vai olhar seu currículo, é um negócio impressionante, né? E, primeiramente, dando as boas-vindas e realmente uma mensagem sua aí, a nossa mensagem de muito obrigado nessa participação aqui no Futebol em Rede Entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês do Futebol em Rede, Fábio, Quartarolo. Realmente, a gente trabalhou bastante aí ao redor do mundo, né? Fizemos alguns bons trabalhos, né? E a gente está aqui realmente para bater um papo, conversar um pouco mais sobre o futebol, tanto brasileiro quanto futebol ao redor do mundo, né? Lógico. Escuta, você foi goleiro do Botafogo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Aliás, no seu vasto currículo, você foi 3 vezes campeão no Sub-20 do Botafogo como treinador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Você começou muito cedo, cara. Por que você deixou de ser goleiro? Eu comecei lá atrás, né? Meu primeiro clube foi o São Cristóvão, de São Cristóvão. Nós fizemos um jogo contra o Flamengo, né? E até o São Cristóvão, na época, não era muito bem, né? Não vinha muito bem. E nesse jogo, a gente ganhou do Flamengo de 1-0. E acabei, né, despertando interesse por um observador que estava do Botafogo na época, né? E me transferi para o Botafogo, né? Eu disputei lá o Sub-17, Sub-20, né? E algumas partidas eu fiquei no banco do profissional e joguei algumas partidas amistosas como profissional, né? Época de 89, época gloriosa, né, do Botafogo, inclusive, né? Fizemos boas competições, ganhamos campeonatos brasileiros. E uma curiosidade, eu fui campeão brasileiro com o Botafogo na época de juvenil, como goleiro, e depois eu retornei ao Botafogo para trabalhar no Botafogo com as divisões de base. Acabamos conquistando o tetracampeonato brasileiro. Então, foi uma época muito boa, assim, com conquistas, né, que é fundamental, né, para um clube, né, da grandeza do Botafogo. Lógico que a gente quer que forme jogadores, né? Os clubes grandes hoje têm o objetivo de formar, mas nada melhor do que formar e você conseguir alguns títulos, coisa que o Botafogo não vinha, na época, conseguindo, né? E você parou por quê como goleiro? Eu parei porque o que aconteceu? Eu fui para fora, joguei na França, joguei na Suíça, retornei para o Madureira, né? Nós subimos o Madureira na época, que era um time da 2ª divisão, para a 1ª divisão, onde continua até hoje, né? E daí eu comecei a ser emprestado. Fui emprestado para o Americano de Campos, aí do Americano de Campos fui para o Arraial do Cabo, que era um clube novo, na época do Valquir Pimentel, que era um ex-árbitro de futebol. Ele se tornou presidente do clube. E, a partir dali, um treinador chegou para mim e falou: cara, você já esteve fora, já teve o auge, e a sua altura hoje é 1 metro eu tenho 1,80 m, já não é uma altura tão grande para os goleiros. Os goleiros hoje são bem mais altos, né? E ele falou: que tal você começar do lado de fora? Você vai continuar trabalhando no futebol, você está fazendo a faculdade de educação física, você continua e trabalha na comissão técnica, porque, queira ou não, o Arraial do Cabo era um time da 2ª divisão, né? Após a gente conseguir jogar em grandes clubes, né, como Botafogo, jogamos fora na Suíça, na França, eu retornei
ele chegou para mim e eu fiquei doido. Eu falei, pô, como é que o cara fala isso para mim? Pô, aquele sonho, né, de que você daí ia estourar num grande clube. Mas eu entendi e absorvi aquilo, e realmente eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar por esse lado, vou passar para realmente esse lado de trabalhar na comissão técnica. E aí eu falei, vou sair na frente dos outros, né, que os outros normalmente terminam a carreira com seus 40, 42, 43 anos para começar na parte de comissão técnica, eu vou começar um pouco antes, né, e acabei seguindo esse caminho um pouco antes. Você viu que o Quartarolo sumiu da tela, mas ele volta já já. Eu Tá só bom. ainda vamos continuar conversando entre nós dois aqui enquanto ele não reaparece. Bom, Sim. você começou a ser treinador de futebol, primeiro como auxiliar técnico e foi ganhar o mundo. É isso que é interessante. Você, como treinador aqui, já estava fazendo campanha boa no Botafogo como treinador, mas aí surgiu o mundo abrindo portas. Foi fácil isso? Foi um desafio? Como que você encarou esse negócio de sair fora do Brasil? Assim, foi uma expectativa muito grande, né? Porque era a primeira experiência na época. Eu estava terminando a universidade, estava participando dos cursos que antigamente não existia curso CBF, curso das federações, era um curso da Academia Brasileira de Futebol, que era o sócio do João Avelange, que era o Espezinho Neto, realizava aqui no Brasil os cursos para treinadores estrangeiros. Me surgiu a oportunidade de trabalhar com a seleção dos Estados Unidos. E mesmo sendo as divisões de base, eu falei, pô, é um desafio interessante, né? A gente começar nessa possibilidade de trabalhar com uma seleção, né, de uma grandeza que ama, queira ou não, mesmo apesar do futebol não estar sendo, na época, tão popular lá, existia a possibilidade de se fazer um bom trabalho. E foi aí que foram acontecendo as outras propostas, foram abrindo outras propostas. Aí surgiram propostas para o Catar, onde eu fui, surgiu proposta anteriormente para Trindade e Tobago, né? E antes disso para Angola, que onde eu trabalhei 4 anos no Santos Futebol Clube de Angola, né? Que era um projeto do presidente da República, né? O nome do presidente na época era Eduardo dos Santos, e ele criou um clube porque ele amava o Pelé, gostava muito do Pelé e do Santos de Pelé. Então, ele utilizou o nome dele, vamos botar assim, como Santos, e uniu o agradável, que era justamente a torcida, né, pelo Pelé. Então, aí a gente começou com um clube lá na 3ª divisão de Angola, jogando provincial, que chamava, né? E aí depois fomos subindo para a 2ª divisão. 1ª divisão, conseguimos o título, inclusive jogamos a Copa Africana depois. Eles jogaram, né? Na época eu fui para os Estados Unidos depois, e eles jogaram a Copa Africana de Nações. Todo o objetivo do clube todos eles foram atingidos, na realidade, né? Tá vendo, Rueda? O Quartarolo, liga para o Rueda lá, fala que você já achou um treinador. É verdade, está precisando, viu? Olha, a minha internet de vez em quando funciona tanto quanto a chance que se dá aqui no Brasil para o técnico da categoria de base, né? Você trabalhou tão bem por aqui, mas para fazer alguma coisa teve que sair do país, né? Eu vou falar ainda mais sobre isso, e também do Catar, é claro, mas trabalhar em Angola, né? Porque, na verdade, é uma coisa que a gente nem imagina, né? E o futebol africano evoluiu muito. E, de repente, eu vejo hoje o futebol africano, talvez você possa falar um pouco mais sobre isso, que não faz tanto tempo que saiu de lá, que antes eram os técnicos sul-americanos que iam para lá. E a gente notava um futebol mais alegre, um futebol mais parecido com o nosso. Aliás, a ginga do futebol brasileiro tem muito a ver com o negro africano. Não dá nem para discutir isso, na minha opinião. Mas hoje eu vejo um futebol africano mais, sabe, engessado, e muitos europeus foram para lá. Tem a ver essa mudança, ou seja, de contratações de treinadores para a região, ou Leonardo? Sim, eu acredito que também, principalmente devido ao intercâmbio. Antigamente, as equipes africanas, muitas delas das equipes vinham fazer até, inclusive, pré-temporadas no Brasil, né? Se fazia muita pré-temporada com a equipe africana aqui no Brasil. Elas vinham para cá para jogar contra as equipes principais, amistosos e tudo mais. O que aconteceu? Aconteceu dos países começarem a querer regulamentar a profissão de treinador nos países, e começou a se criar uma cópia do modelo europeu. Vamos seguir a UEFA,
né, nessa profissionalização dos treinadores e criar os cursos, né, de treinadores seguindo o modelo da UEFA. Então, o que eles fizeram? Começaram a levar treinadores de terceiro escalão, às vezes, da própria UEFA, né, treinadores de Sérvia, de Bósnia, treinadores que não participavam do alto rendimento na Europa para os países africanos. Então, o que aconteceu? Consequentemente, né, houve uma queda dessa formação do jogador, porque eles quiseram implementar um modelo europeu, um modelo de disciplina tática tão grande no jogador africano, tolhindo ele de justamente ter essa habilidade, essa parte da ginga, do driblar, para deixar o driblar, deixar a tentativa de condução de bola por o famoso 1-2, né? Tocar e sair no espaço, tocar e sair no espaço. Então, realmente aconteceu, né? Eu digo assim, até que hoje até está melhorando esse gap muito grande, porque eles foram tão radicais em cortar o que o africano tinha de melhor, que era a ginga, que era o drible, que era a condução de bola, para fazer a organização tática e engessar aquele modelo como se fosse o modelo correto, que eles não tiveram mais essa abertura, que hoje em dia já está se mudando, essa abertura global, uma visão global do futebol moderno, que você pode fazer isso desde que esteja na parte ofensiva de campo. Você não pode tolir o atleta de tentar um drible quando ele está dentro da área, né? Houve essa queda, houve esse gap, que eu acredito que hoje está melhorando um pouquinho mais, porque hoje eles já estão levando de volta alguns treinadores brasileiros. O Márcio Máximo teve recentemente na seleção da Tanzânia, que é um treinador brasileiro, fez um bom trabalho lá. Alguns treinadores estão indo para as ligas africanas, estão conseguindo fazer alguns bons trabalhos lá, e começaram a levar também alguns treinadores portugueses, que, queira ou não, também tem um modelo bem parecido com o modelo brasileiro, né, de treinamento. Eu tenho muita curiosidade para tratar com você, até porque Tailândia, Trinidad, Tobago, mas eu sou louco, eu tenho que falar sobre o Catar. Você ficou um bom tempo no Catar, eu acho que viu todo o processo de chegar à conclusão de fazer uma Copa do Mundo no Catar. Estamos na véspera de uma Copa do Mundo no Catar. O que você viu lá, desde que você chegou? Você ficou 4, 5 anos lá. E o que você está esperando dessa Copa no Catar? Fiquei 8 anos. 8 anos. 8 anos. Realmente, eu participei de todo o processo, desde do início de tudo, né? Que o objetivo era sediar alguns jogos asiáticos, né? Participação de alguns torneios asiáticos no Catar. Inclusive, depois começaram com as divisões de base, criar os trials, que são torneios com 3 equipes diferentes, né? Normalmente era uma equipe europeia, uma equipe sul-americana e uma equipe local, né? Nas divisões de base, criaram essas competições para que fossem formando esses jogadores, né? Houve investimento muito grande na questão da construção de infraestrutura, né? De estádios, de metrô, coisa que não existia, né? E o Catar passa a ser um país que quer entrar na história, aonde pela primeira vez você, como torcedor, você pode assistir 2 jogos, né, no mesmo dia, 2 jogos de Copa do Mundo no mesmo dia, presencialmente no estádio. Você pode se deslocar em 20 minutos de um estádio até outro, né, devido à dimensão do país ser menor e, ao mesmo tempo, a essa infraestrutura de metrôs, né, que estão interligando todos os estádios, né? Sem contar a evolução no futebol, que houve uma evolução muito grande, né? Houve investimento muito grande nas divisões de base, existiam vários treinadores de várias nacionalidades, eles não levaram só brasileiros, né? Teve uma época, em 2008, chegou a ter 70 e poucos, 74, se eu não me engano, profissionais do futebol brasileiro trabalhando no Catar. Levaram profissionais da Holanda, profissionais franceses, vários profissionais, para que houvesse essa competitividade e, ao mesmo tempo, crescimento das equipes de divisões de base do país. E isso fez com que o futebol evoluísse. Eles conseguiram alguns resultados que antes parecia quase impossível, que era conseguir um desempenho
numa Copa de Ásia, né, um desempenho de chegar nas finais, inclusive ganhar, se não me engano, a Copa da Ásia. Então, quer dizer, esse investimento, além disso, com intercâmbio, com países europeus, um dos príncipes dos sheiks lá comprou um clube na Europa, na Bélgica, e começou a colocar alguns jogadores lá. E, ao mesmo tempo, além desse clube na Bélgica, ele colocou um jogador na divisão de base, por exemplo, do Real Madrid, outro no Barcelona. Um exemplo, né, de alguns clubes que eles colocaram jogadores para que agora, próxima à Copa, eles retornassem, né, e comecem a realmente fazer parte de um grupo um pouco mais experiente, que quando olhar o Neymar do lado, o cara não vai pedir autógrafo dentro de campo, ele vai jogar, né? Não vai ficar preocupado em querer a camisa dele no final do jogo. Então, isso fez com que ocorresse essa evolução muito grande. Colocaram um treinador que era o Miguel Ángel Ramírez, que inclusive teve no Internacional aqui, né? Ele começou um trabalho lá também muito bom junto ao Aspire, fez um bom trabalho. É um dos grandes treinadores assim que eu vi trabalhar. Não teve, ao meu modo de ver, não teve aquele tempo adequado aqui no Brasil para que deveria se dar ao treinador, né? E quando acaba com outros clubes por onde ele passou, ele teve esse tempo e conseguiu desempenhar realmente um bom futebol com as suas equipes, né? Ô, Leonardo, você falou do Catar, você viu lá 8 anos, então você pode falar com classe, sobejamente sobre o país, muito mais do que, de vez em quando, alguns de nós jornalistas passamos pela Arábia Saudita, pelo Catar, enfim, e a gente fala, estive lá, não é a mesma coisa, você vive o dia a dia. Então, a gente já perguntou isso para vários que estiveram lá, que trabalharam lá, e a pergunta também é para você. Para o cidadão, para o cara que vai daqui, por exemplo, do Brasil, para ver o jogo no Catar, a gente entende que hoje, pelas informações que chegam, o Catar talvez seja o país mais aberto da região, mas ainda tem muitas coisas culturais, religiosas, que pressionam e que pesam nesse tipo de coisa. Embora seja uma Copa do Mundo, isso ajuda até a abrir um pouquinho, expandir mais a cabeça do país, né? Quando eu falo cabeça, até a própria parte da cultura, da religião. Como é que vai ser isso? Por exemplo, chega lá um brasileiro todo festivo, ele vai poder ir no estádio de bermuda, ele vai poder ir sem camisa, ele vai festejar na rua, ele vai tomar cerveja na rua. Como é que vai ser isso? Eu acredito que algumas questões eles estão tentando abrir. Eles estão colocando todos os hotéis próximos, criaram diversos hotéis bem próximos aos estádios. Só que eu acredito que nesse trajeto para o estádio e dentro do estádio não seja proibida a questão da bebida alcoólica. O brasileiro ou o estrangeiro que tiver vai consumir a bebida normalmente, mas dentro dos hotéis, vamos chamar assim de fanzones, né? Que a gente chamou aqui no Brasil de fanzones. Essas fanzones, na realidade, vão ser dentro dos hotéis, vão ser espaços reservados dentro dos hotéis para que os torcedores possam realmente consumir bebida, se sentir realmente como parte de uma grande festa, que é a Copa do Mundo, não deixa de ser para o torcedor uma grande festa. Vai poder ir de bermuda nos estádios, acredito que não tenha nenhum problema. Se vai de bermuda, o torcedor pode ir de bermuda nos estádios, né? A mulher não precisa usar o véu, né? Acredito que a única coisa que vai acontecer é realmente manifestações, né, de LGBT, essas coisas já falaram que não vai ser permitido, bandeiras, coisas que não são permitidas normalmente em outras competições, né, competições europeias, não vão acontecer exclusivamente, não é só no Catar. Na realidade, não acontece nas competições da UEFA, né, nas competições mundiais, não vão acontecer dentro dos estádios. Mas a questão fora do estádio, eles estão resolvendo muito bem, porque eles estão fazendo justamente com que as saídas todas do metrô saiam diretamente nos estádios, né? Isso faz com que você pegue o metrô do hotel, entre no metrô próximo ao hotel e já sai direto no estádio. Você não tenha o trajeto tão grande na rua para você consumir alguma bebida alcoólica.
né? Na realidade, o grande X da questão é a questão da bebida alcoólica, que eles estão resolvendo nessa questão, justamente na questão dos hotéis, colocando os hotéis, vários hotéis próximos, com as chamadas fan zones, que são as áreas permitidas, né? Vamos botar assim, como podendo haver o consumo de bebida, né? De bebida alcoólica. Então, acredito que esse problema não vai haver. A questão de ir na praia, de biquíni, de sunga, que nem o brasileiro vai, ocorre normalmente lá, você pode ir. Lógico que você não vai andar na rua, né, de biquíni, né? A mulher não vai andar na rua de biquíni, não anda aqui, né? Dificilmente anda aqui, não vai andar lá. O homem não vai andar de sunga de praia no trajeto ali pelo país. Mas nas praias, eles podem frequentar normalmente, a mulher frequenta normalmente, homens e mulheres juntos, sem problema nenhum. Uma outra curiosidade que a gente tem, desde que foi realizada a cerimônia de abertura, de sorteio dos grupos e tudo mais, a gente viu um certo excesso de luxo. Parece que o príncipe gosta lá, o sheik, não tem problema com cheque especial. O negócio dele é transformar a coisa no máximo, chique no último, como se diz na Moca aqui em São Paulo. O que a gente pode esperar de anormal para nós, brasileiros, em termos de luxo nessa Copa do Mundo? A gente já sabe que vai ter estádio com ar-condicionado, essas coisas todas, mas quais os outros detalhes que podem chamar a atenção, Vitorino? Eu acredito que a questão do estádio vai ser uma coisa bem... eu cheguei a pegar o estádio do Al Saad, na época que tinha um ar-condicionado, lá fora estava fazendo 46, 48, 52 graus e lá dentro 18 graus. Realmente é uma coisa assim, sensacional, é uma coisa que você não imagina, porque você vê um estádio aberto, né? Você imagina, não vai comportar, como é que o ar-condicionado vai ficar aqui condicionado somente nesse espaço? E acontece realmente, é uma coisa assim espetacular. Eles querem fazer uma Copa do Mundo, que é uma Copa do Mundo jamais vista. Eu acredito que vai ser um marco essa Copa do Mundo. Vai ser a Copa do Mundo antes do Catar e depois do Catar. A obrigação de quem vem depois para fazer as outras Copas vai ser muito grande, porque acredito que não vai existir igual, né? Eu acho que talvez o luxo maior seja a questão dos hotéis. Os hotéis são coisas maravilhosas, jamais vistas por nós brasileiros. Aí você pode chegar e falar, não, mas eu tive aqui no Sheraton, que é 5 estrelas e tudo mais, mas não chega aos pés dos hotéis do Catar. Eu acho que mais chama atenção, que mais vai chamar atenção é a questão do transporte público lá e a questão dos hotéis, que vão chamar mais atenção fora de campo do que dentro de campo. E a segurança, porque realmente, em questão de segurança, eles se prepararam muito para essa Copa do Mundo, se prepararam com treinamentos, ainda estão se preparando. A grande mídia não passa, mas eles têm os treinamentos a cada, se eu não me engano, 3 semanas, eles executam treinamentos com os funcionários lá que estão trabalhando nas obras, treinamentos, simulações de invasão, simulações de sequestro dentro de hotel e tudo mais. Isso não é passado na grande mídia e acontece, eles já estão treinando para isso. Então, acredito que vai ser uma Copa exemplar, assim, de uma maneira geral. Vai ser uma grande responsabilidade para os outros países que vão sediar as Copas seguintes, porque eu acredito que não vai ter nenhuma Copa que chegue aos pés da Copa do Catar. A referência sempre é a última, né? Então, Exatamente. realmente vai ser difícil nesse aspecto. E você falou uma coisa aí que eu vivi nos Estados Unidos, que a gente chegou muito cedo lá em Dallas, e Dallas é calor pra caramba, né? Então, na rua você não aguentava, era uma camiseta. E nos primeiros dias que a gente ia no centro de imprensa, o centro de imprensa, até pelos computadores, pelas ferramentas tecnológicas, tinha que ser mais frio. E era geladíssimo. Então, muitos ficaram resfriados, gripados, porque a gente ia para o centro de imprensa numa boa. Melhor do que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente. Calor pra caramba. Só que quando passava da porta, era... Nossa! Então, a gente falou que se você quiser, você pode ir de short, de bermuda, ou coisa que eu valha, mas leva uma capinha, uma blusinha, né? Porque dentro
Tá mais frio, né, Vitorino? Vai ficar com frio, vai ficar com frio, porque realmente assim a temperatura fica muito agradável comparado com lá fora. Mas se bem que tem uma coisa que em dezembro o Catar não é tão quente. Em dezembro, normalmente as temperaturas no Catar estão por volta de 23 graus. Então são temperaturas agradáveis. Então não vai padecer a população na realidade, né, as pessoas que foram, o torcedor que for ao jogo, os profissionais que estão trabalhando na Copa do Mundo não vão padecer, não vão sentir tanta diferença, porque os estádios foram construídos com ar-condicionado, mas caso ocorra uma variação climática muito grande. E para justificar também essa Copa do Mundo no Catar, né, já que o problema é a temperatura, então os estádios todos estão com ar-condicionado, se bem. Só que na época da Copa do Mundo não vai estar tanto calor. É uma época que vai estar com um clima mais ameno, né? Dos seus 20, vamos botar assim, dos 25 até os 30 graus. Não é temperatura muito grande, é temperatura normal em todos os países, né? A gente fica meio assustado, até porque eu não conheço o Catar. Você viveu lá 8 anos, o Quartarolo teve mais experiência naquela região do mundo do que eu. Mas por ser uma Copa muçulmana, a gente fica meio um pé atrás. E a gente sabe que há uma rivalidade na região. Emirados, tivemos várias guerras envolvendo eles lá. O que você acha que vai ser o clima político na região? Vai ser favorável à Copa do Mundo ou vai ser uma coisa que fica muito isolada no Catar? Eu acho que essa, vamos botar assim, briga política que existia, existe uma rivalidade entre Catar e Emirados Árabes, né? Porque falam que o sheik do Emirados Árabes é um cara desportista, que posta muito, saltando de paraquedas, dirigindo carro de Fórmula 1, e aí eles falam, não, ele gosta de aparecer muito, tal. O Catar fala isso, né? Que é exibido, é isso tudo. Só que aquele negócio, o Catar ele quer fazer uma Copa inesquecível. Então, eles se prepararam para isso, eles criaram diversos eventos, pré-eventos, até chegar à Copa do Mundo, para que não ocorresse nenhum problema. Então, tem os dois lados. Tem o lado do Catar querer fazer a melhor Copa do Mundo e o Emirados brigar, que eu digo no bom sentido, por sediar uma Olimpíada. O sonho dos Emirados Árabes é sediar uma Olimpíada. Então, eles estão querendo ver o Catar como é que vai sair para criar, né, de repente, um evento mais majestoso, maior ainda, que é uma Olimpíada nos Emirados Árabes. Então, isso, por um lado, vai ser até bom, essa questão política, essa briga política, né, no bom sentido, assim, vai ser bom porque você vai ver um evento querendo ser top, com um país vizinho logo ali do lado, querendo sediar em breve um evento mais top ainda, que é uma questão de Olimpíadas. Que legal. Olha só, se for para o bem, que mal tem, que venha, não tem problema nenhum. E, aliás, aí a temperatura até vai ajudar. A Olimpíada acho que ajuda mais a temperatura no estádio bem fechadinho, bem frio, do que qualquer outra coisa. Ainda bem que ele não falou Olimpíada de Inverno, porque aí seria impossível, né? Não, mas se bobear, eles fazem, né? Se bobear, eles fazem. Se bobear, eles compram a neve. Aí bota a neve. Compra a neve, faz a... Não vamos discutir isso aí, não. O Vitorino, saindo do Catar, você sabe que eu tenho 64 anos, sou mais velho que vocês dois, mas quando eu era criança, eu tinha uma fissura pelo Vietnã, né? Todo mundo falava a guerra do Vietnã, a guerra do Vietnã. No fim, os Estados Unidos tiveram uma derrota estrondosa, os vietnamitas, os Vietcongs expulsaram os americanos. E você trabalhou na seleção de Camboja, se eu ainda não estou enganado, ainda fica naquela região lá. Sim. E dizem, pelo que eu sei, né? Eu nunca estive lá, mas que é uma região muito bonita, que foi tão devastada na época da guerra, né? Como é que é trabalhar lá e como é que é realmente a região? Eu digo para você, o Camboja é o maior rival do Vietnã, né? Porque eles houveram guerras por parte de território, eles querendo o Vietnã querendo um território do Camboja e o Camboja retomar esse território. Mas eu digo uma coisa, eu joguei no Camboja, né? Fui treinador da seleção e nós jogamos contra o Vietnã. Os dois países são países lindíssimos, principalmente o Camboja. As pessoas não falam muito na questão turística, normalmente se fala muito de Tailândia, mas as ilhas, o Camboja tem umas ilhas que são assim coisas só vistas em filmes, né?
tipo de filme Lagoa Azul, A Praia, com Leonardo DiCaprio, as águas claríssimas. Você está vendo os peixes passando aqui embaixo. Nada Então, igual a Praia Grande, nada igual a Praia Grande. Não, mas e a praia é muito calma, não tem ondas, são praias muito boas, e o custo de vida é um custo muito baixo, não é um custo alto. Até para turista ir para lá, sai muito mais vantagem do que você ir, de repente, para a própria Tailândia. Né? A Tailândia é lindíssima, mas o Camboja também é, porque o Camboja tem montanha e tem as praias. É um país maior, né? É um país grande, né, na realidade, que tem diversidades culturais muito grandes e diversidades climáticas. É uma coisa bem legal, muito parecida até com o Brasil, né, em termos de montanha, de praia. Foi uma experiência muito boa. Nós conseguimos bons resultados no Camboja, apesar de uma passagem que foi mais ou menos, nós ficamos 8 meses no Camboja. Pela primeira vez, o Camboja ganhou de um país de língua árabe. Nós jogamos contra o Afeganistão, eles nunca tinham ganho. Se tornou praticamente um feriado, né? Nós ganhamos de 1-0 do Afeganistão, numa classificatória asiática, né? De competição asiática. E jogamos contra o Marcelo Lippe, né? Que era o treinador da China. Empatamos 0-0 com o time da seleção da China, que também foi um outro resultado muito importante para a seleção, porque a seleção não conseguia bons resultados perante a China. Né? Foram resultados assim mais marcantes, porque a gente estava, na realidade, reformulando a seleção. A seleção vinha de muitos anos perdendo de 10, de 9, de 8, de 13, de 14, placares assim estrondosos, e não conseguia fazer boas atuações. E a gente fez essa reformulação, trouxemos atletas mais novos, montamos a seleção e fizemos esses jogos. Né? Contra essas equipes, conseguimos esses resultados, que foram resultados bem impactantes para a seleção, e ficou-se um legado lá. Só que o que aconteceu? Esse legado não foi... não deram continuidade ao legado, porque houve um treinador local, logo depois de mim, o treinador local veio, trouxe os mais velhos todos de novo. E aí, logo depois desse treinador que ficou 6 meses, se eu não me engano, trouxe todos os jogadores mais velhos de novo para a seleção, veio o Honda, que estava jogando aqui no Botafogo, voltou para a região lá, e aí se tornou treinador da seleção, e aí desmantelou tudo, resolveu fazer uma salada lá que a gente só viu aqui no Flamengo com o Paulo Souza, mudou jogador de posição, e aí começaram os resultados. Tomaram de 13 do Irã, 15 de outro time, que eu não lembro agora, mas foram muito mal. Então, quer dizer, esse trabalho, na realidade, que era para ter tido uma continuidade para 2023, que eles vão sediar os SEA Games, que são os jogos dos países do Sudeste Asiático, não foi contínuo. Houve essa interrupção por parte dos outros treinadores que vieram. Então, quer dizer, vai ter que se refazer esse trabalho todo de novo agora, nesse ano e no ano que vem, num curto espaço de tempo, para que eles consigam resultados nesses games, que vão ser os Jogos Asiáticos, do Sudeste Asiático, que ocorrem no próprio Camboja, em 2023. Eu estava dando uma história olhada... legal, né? O Honda não resolveu, né? O Honda bom é caro e olha lá. Agora, o negócio é o seguinte, viu, Serote? Sabe por que eu perguntei isso para ele? Por quê? Porque são histórias legais. O Carlos Alberto Torres trabalhou no Uzbequistão, né? E a gente, em termos futebolísticos, não presta muita atenção. O Felipão também. Felipão também. E ele me falou, olha, você não sabe o que é bonito isso aqui. Uma vez fazendo uma entrevista, falei, poxa vida, né? Que são coisas que a gente fica... a grande imprensa, mesmo os times, né? A gente fica pensando nos times maiores e esquece que tem tanta coisa boa acontecendo, mesmo no nosso país, né? Isso é muito legal você falar, viu? Porque todo mundo fala que é um negócio... Um dia, se sobrar um dinheirinho, eu vou convidar o Seródio e vou visitar o Camboja, viu, Seródio? Ô, louco! Vai ser legal. Eu pensei que você ia me levar lá para... Pode falar. Passa pela Tailândia. Eu fico mexendo com o pessoal aqui em casa. Eu falo, o dia que eu me aposentar realmente, ganhar na loteria, eu vou me mandar para a Tailândia e vou morar na Tailândia. Porque a Tailândia também é um país lindíssimo, é um país maravilhoso. De todos esses países, se você me perguntar qual é o país mais bonito que você viu em termos de cultura, em termos de diversidade climática, de paisagens turísticas, tal, é a Tailândia. A Tailândia realmente é um lugar maravilhoso.
eu tenho muita curiosidade para tirar com você aqui, porque eu dei uma olhada na tua vida aí, e eu queria saber aonde é que tem torcedor que dá Rolex para os caras. É no Catar. Era no Catar. Ah, é? No in- Quer dizer que se eu Hoje for em na di- Copa do Mundo, vai estar um bando de louco no meio da rua dando Rolex para os No caras. início, no início de tudo, em 2007, não, 2007, 2008, o melhor em campo ganhava, o melhor jogador em campo ganhava um relógio, né? Se ganhasse o título, o Sheik, o Emerson Sheik, ganhou um carro lá no mundo árabe, ganhou, se eu não me engano, foi uma Hammer, alguma coisa assim, que fez o gol Ele do ganhou um título. O Sheik tinha, apartamento lá. o Sheik tinha prometido para ele, ó, se você fizer gol, você vai ganhar um Hammer, um carro. Eu sei que foi, não lembro qual foi o carro exatamente. Aí ele parece que fez o gol, correu em direção, subiu a arquibancada, né, a parte da social, em direção ao Sheik. Aí veio segurança, e aí o Sheik, não deixa. Aí ele, meu carro. E ganhou, né, realmente. E os prêmios, antigamente, eram os prêmios melhores. E realmente, durante as partidas, haviam sorteios, inclusive de carros, né, nesses jogos do campeonato do Catar na época, né? E era muito mais fácil você ganhar esse carro. Por quê? No início, lá atrás, há um tempo, logo que na minha chegada lá, a média de público era de 300 pessoas, 400 pessoas nos estádios, porque eles gostavam de assistir o jogo em casa, na Magires, que eles chamam, né? Que é uma tenda que fica fora da casa deles, na varanda, vamos botar assim, da casa deles. Né? Eles não iam tanto aos estádios. Então, a possibilidade de você ganhar era uma possibilidade muito maior do que hoje. Né? Na época, eram 300 torcedores, 400 por jogo. Hoje, a média já aumentou, já está dando 4 Você ganhou alguma vez, ô Vitorino? Não ganhei. Eu não cheguei a ganhar, não. Não é nem um reloginho? Eu ganhei. Relógio eu ganhei. Relógio eu ganhei de presente do clube na época que a gente foi campeão. Eu ganhei um relógio, eles me deram um relógio na época. Um reloginho que equivale a um apartamento, né? Mas tudo bem. Não chegou a tanto, não. Não chegou a tanto, não. Mas era um relógio, assim, bem valioso. Na época ele era bem valioso. E camelo? Como que é cruzar com o camelo? O camelo eles fazem quando você é campeão. Esse que é o problema. Quando você é campeão, o que se acontece? fizer gol, ganha um carro. Se for campeão, ganha um camelo? Que prêmio chato aí. Não, eles fazem o camelo, é um jantar. É um jantar para todo o time. E aí fazem o camelo. Igual a gente faz um frango, faz um churrasco, eles fazem o camelo, cara. Na brasa? E aí é que é o problema. Aí é que é o problema. Porque aquele negócio, eu ia comer o camelo. E aí nós fomos campeões, aí vem lá o Sheik, bota o prato, ele que bota o teu prato, vai botando tal, na comissão técnica. Aí os jogadores todos me olhando. Eu falei, não vou comer o camelo. E aí eu botei o arroz, estou comendo só ao redor do arroz. Aí o jogador, o capitão do time, né, na trairagem, ele, ué, não vai comer o camelo, não? Eu falei, vou, daqui a pouco. Por quê? Porque eu sabia que quando o Sheik acaba de comer, ele levanta e sai. E aí, quando ele acaba de comer, todo mundo tem que sair. Então, eu estava enrolando só no arroz, porque quando ele acabasse de comer, ele, ó, picava a mula, eu também. Eu falei, vou embora. E foi o que aconteceu. Ele saiu, eu fingi que ia pegar o camelo e pegava só um pouquinho aqui do arroz. Quando ele acabou de comer, ele, tô indo. Aí todo mundo levanta, eu peguei e fui embora. Né? Não, mas o Sheik não tem sobremesa para o Sheik, caramba. Não adianta. Não tem dinheiro para comprar acabou. sobremesa. Falta dinheiro. Agora, ô Cerote, você não pode fazer uma pergunta dessa para o Vitorino. Como é que é cruzar com um camelo? Calma. Como é jantar um camelo? É diferente. Aí não dá certo. Agora, você nunca, então, experimentou a carne de camelo. Você não sabe nem como é que é. Cara, nesse dia eu peguei um pedacinho aqui do canto do prato, mas, assim, sinceramente, eu não gostei. O pessoal fala que é muito parecido com carne assada, mas não tem nada a ver, cara. É uma carne bem diferente e eu fiz questão assim de mastigar bem pouquinho, que não deu nem para sentir, assim, eu senti que não tem nada a ver com a carne assada, mas eu jamais comeria, cara. Sinceramente, não dá. Não passa.
Olha, pode me convidar para comer no rodízio de camelo, que você vai ganhar vai pelo menos economizar o meu lado, viu? Porque eu não vou comer nada. Se prepara aqui na Copa do Mundo, se é uma iguaria, se for convidado por um sheik, um jantar, alguma coisa, vocês vão ter que desfrutar de um camelinho. Não. Vai ser eu o vou mesmo no esquema, né, McDonald's. Serote? Vai comer o arrozinho, enganar bem, jogar pelas beiradas, como diria o Vitorino, e de olho no príncipe. A hora que ele levantou, amigo, estou saindo, o príncipe já foi. Exatamente. O Vitorino, tem uma coisa que eu falei quando eu voltei, com a internet tinha caído, é porque a gente nota que tem muitos treinadores que trabalharam aqui nos sub-15, sub-17, sub-20, enfim. A carreira que você fez no Botafogo foi brilhante, né? Você conversar com alguém de dentro do Botafogo, você percebe isso, o respeito que tem por você. Mas não há essa sequência no profissional, né? É claro que muitos técnicos estão aparecendo, mas é mais por osmose, mais por uma coisa ou outra. Por exemplo, o Santos agora, que o Cerodi brincou que meu time está sem técnico, e tem estado há algum tempo aí, mas o Orlando Ribeiro é um técnico que está fazendo um trabalho legal. Em 2 jogos ele mostrou muita qualidade. E se discute ainda que tem que contratar outro. Eu deixaria ele trabalhar. Mas é o tal negócio. O cara é do sub-15, o cara é do sub-20, o cara É por isso que você saiu pelo mundo, porque aqui a situação, uma chance era muito difícil? Sim, é porque o que acontece? É o que você falou. Hoje, alguns clubes querem justificar qualquer resultado negativo perante a torcedor, que não, eu trouxe o fulano, que é o conhecido, eu trouxe o Abel Braga, trouxe o Dorival. Então, se não der certo, não, eu trouxe o Dorival, que é conhecido, trouxe o Abel Braga, trouxe o Lisca, trouxe o Jorginho, do que você dar tempo a um treinador que está vindo das divisões de base. E, às vezes, algumas vezes, na realidade, né, na minha opinião, muitas das vezes, esse treinador está chegando até mais preparado do que alguns que já estão lá no profissional e estão passando no profissional, porque eles não sabem da realidade do clube, não sabem aonde aquele jogador que está subindo para o profissional, a grande maioria deles, em que posições eles jogaram nas divisões de base, e muitas vezes eles já contornaram alguns problemas com os jogadores nas divisões de base que vão aparecer e surgir de novo no profissional, que ele vai saber como conduzir, porque ele já passou pela divisão de base. Então, houve até um grande problema que a gente, hoje, talvez o Brasil se arrependa, é de ter pego e colocado, por exemplo, o Dunga diretamente na equipe profissional da seleção brasileira. O Dunga não tinha passado por clube nenhum, não tinha passado por nenhum clube, tanto no profissional na base. Tudo bem, foi um capitão, foi um grande líder do time como jogador, mas a carreira de treinador, você passar como treinador, é uma situação totalmente diferente. Você tem problemas, tem situações que têm que ser resolvidas, tanto quanto o jogador, quanto empresários, que muitas vezes o jogador vai para o empresário se reclamar, o empresário vem e pergunta como é que está meu jogador, por que meu jogador está no banco, que acontece isso no profissional. E a partir do momento que você já soube lidar com aquilo nas divisões de base, você vai chegar no profissional e tem uma facilidade maior de lidar com aquilo, né? Infelizmente, os clubes hoje, né, do futebol brasileiro, especificamente, eles não olham esse lado. Você vê um grande exemplo aí, o Barbieri, que hoje todo mundo está falando que é um grande treinador, realmente é um grande treinador, está fazendo um trabalho muito bom no Bragantino. Por quê? Porque ele teve essa continuidade, essa possibilidade de continuar um trabalho, de fazer um trabalho a longo prazo, né? Conhecendo o jogador dele, realmente como é que funciona aqueles atletas que estão subindo das divisões de base profissional, unindo com jogadores de nome, né? E desempenhando as funções que ele gostaria dentro de campo. Então, eu já escutei de um dirigente aqui de um dos grandes clubes brasileiros que ele falou: pô, Leonardo, o teu currículo é maravilhoso, é excelente, só que o que acontece? Eu não posso te contratar, porque se der errado, eu contratei o Leonardo, que é desconhecido para o torcedor, eu não tenho como justificar perante a torcida. Agora, se eu trouxer o fulano, ele é conhecido da torcida, então não tenho pressão, a pressão vai para cima dele, eu jogo a pressão em cima dele. Então, quer dizer, falta um pouco mais, talvez,
talvez, peito do dirigente de bancar o treinador, falar, não, é esse que eu quero, é o perfil que eu quero, é um cara que já tem experiência internacional, um cara que já trabalhou com as divisões de base, é um cara que é conhecedor do futebol, tanto brasileiro quanto do que se precisa lá fora, porque o clube, às vezes, precisa negociar jogador, precisa mandar jogador para fora para fazer caixa, e você sabe o perfil do jogador que eles querem lá fora, entendeu? Você tem um conhecimento amplo, então fica muito mais fácil. Só que cai na questão dos dirigentes não quererem arriscar um novo nome, porque se der errado, a culpa é do dirigente. Ele vai falar, não, eu tenho a pressão toda sobre mim. Mas, na realidade, se der certo também, o mérito vai ser todo dele. Imagina se o presidente do Barcelona não tivesse, né, na cabeça que iria colocar o Guardiola, dar oportunidade para o Guardiola, que era o treinador do Sub-23, depois foi treinador do time B, né, e foi colocado no time profissional do Barcelona, quando todos queriam um treinador de nome, um treinador que já tivesse passado por outras equipes do futebol mundial. Mas o presidente, que se eu não me engano, não lembro, acho que foi o Laporta, se eu não me engano, bancou ele e falou, não, eu quero o Pep Guardiola, ele que vai ser o treinador, ele que vai conduzir a equipe aqui, porque ele já tem experiência com os jogadores que estão na casa, né? O futebol tem essas maluquices. Por exemplo, aqui bastou um português chegar e dar certo. Aliás, deu certo porque chegou no lugar certo. Virou mania. Até quem nunca pôde já teve um português para chamar de seu. Mas, independente disso, Vitorino, eu queria que você falasse uma coisa. Eu não trabalho na Receita Federal, você pode ficar sossegado, não é esse o meu objetivo. Mas ser treinador brasileiro, mundo afora, dá dinheiro? Se você fizer um bom trabalho, se você for correto... Rolex dá, eu quero saber dinheiro. Dinheiro dá para os grandes treinadores, para os treinadores que caem em clubes realmente de expressão, conquistas grandiosas, como uma Copa da Ásia, por exemplo. Um treinador que ganhou tudo, por exemplo, é o próprio Filipão. Vamos tirar toda a Copa do Mundo, vamos tirar os títulos aqui no Brasil e colocar... Poucas pessoas sabem, o Filipão ganhou todos os títulos possíveis na Ásia. Ganhou Campeonato Chinês, ganhou Copa da Ásia, ganhou Copa da Liga da Ásia, ganhou uma outra Copa na Ásia. São 4 Copas da Ásia que ele ganhou tudo. Se em qualquer outro lugar, talvez o Filipão teria uma estátua em cada esquina, entendeu? Pode se comparar, por exemplo, ao Zagallo, em termos de conquista. Eu estou falando de conquistas lá no futebol asiático. Ele ganhou no Uzbequistão, ele trabalhou no Uzbequistão e foi campeão também no Uzbequistão. Poucas pessoas sabem. Foi campeão nacional. Então, quer dizer, todas as conquistas possíveis o Filipão teve. É um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, só que a gente gosta de crucificar muito, né? É mais fácil a gente tacar pedra do que elogiar, né? A gente só vai lembrar do resultado, que foi atípico, na realidade, que aconteceu aqui na Copa do Mundo do Brasil. O que aconteceu não vai acontecer nunca mais, né? Foi uma única vez, né? Infelizmente, aconteceu numa Copa do Mundo e num jogo que era decisão de Copa do Mundo. Mas, na realidade, é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, é uma referência do futebol brasileiro. E quando acaba, as pessoas ainda não valorizam, eu acho, na minha visão, que não valoriza ainda o suficiente o que ele merece, entendeu? Concordo com você, eu acho o Filipão um vencedor. Eu levo em consideração a Copa do Mundo 2002, levo em consideração o 7-1, claro que eu levo. É um momento ruim dele, mas você falou uma palavra que eu uso muito, foi um placar totalmente atípico. A diferença daquela Alemanha para o Brasil não era de 7, né? E como dizia o grande Arrigo Sacchi, né? Na época do grande Milan, ele dizia mais ou menos o seguinte, né? Um time, por melhor que seja, ele falha de 3 a 5 vezes por tempo. Ou falha individualmente, ou falha um posicionamento, o goleiro falha, ou o atacante falha, enfim. Se o adversário aproveitar tudo isso, você toma uma goleada. O Brasil falhou 4 vezes seguidas, tomou 4 gols. Que não é normal o adversário aproveitar tudo, mas tem dia que aproveita. Então a diferença não era tanto, ficou marcado realmente, mas a história dele é uma coisa belíssima e que deve ser, sim, reconsiderada. Então, até em cima disso, que eu ia fazer uma pergunta, porque você pode falar
de cadeira sobre treinadores. Você enfrentou vários tipos de treinadores mundo afora. Você acabou de citar o Marcelo Lippi, campeão pela Itália em 2006, excelente treinador. Porque aqui se discute muito a qualidade do técnico brasileiro. E tem esse problema da UEFA, que se uniu à FIFA, para fazer um campo de trabalho, né, só para eles, mundo afora e principalmente na Europa. Ou seja, vale o que eles fazem lá, a licença vale aqui, mas a nossa não vale lá, né? É preciso trabalhar melhor isso. O técnico brasileiro, na sua opinião, está no mesmo nível ou realmente ele está atrasado, como querem fazer crer grande parte dos amigos da imprensa por aqui ainda? O treinador brasileiro, eu acho que foi um grande exemplo, é que antigamente os treinadores estrangeiros eles vinham no Brasil para aprender com o treinador brasileiro, né? E a partir do momento da entrada do Michel Platini, né, na UEFA, houve uma inversão de valores. Ele supervalorizou o europeu, né, colocou como se eles fossem os grandes vencedores, como o futebol europeu se tornasse o mais forte no mundo, e que os treinadores, ele começou pela Ásia, pegar os treinadores asiáticos, né, da Oceania e tudo mais, para fazerem cursos na UEFA. E automaticamente contaminou. Ele fez aquela política de maneira que sustentassem que os europeus se tornassem melhores. Os árabes jovens que vinham nascendo, né, e começando a sua parte educacional, foram fazer faculdades na Europa. E ele fortaleceu realmente, o Michel Platini fez o papel dele de fortalecer a questão do futebol europeu. Já a CBF, a gente criou, nós tivemos um problema muito grande por política, problemas de todos os tipos dentro da CBF, não se criou, né, não se fortaleceu tanto a CBF, devido a tanta troca de comando, né, tantas denúncias dentro da CBF, fez com que você perdesse esse valor. E as pessoas confundiram essa situação com a situação dos treinadores, que são totalmente diferentes. Na realidade, o treinador brasileiro ele é visto de outra forma lá fora, é super valorizado, é um treinador que é respeitado, as pessoas querem treinador brasileiro, só que aqui no Brasil se criou essa mesma visão, né, do mundo asiático, do mundo da Oceania, do mundo europeu, de que não, quem vem de fora é melhor, o europeu é melhor, porque a didática, né, a fala do europeu mostrava que não, que eu posso fazer assim, eu posso fazer um treino sistêmico dessa forma aqui e tal, e na realidade, né, entra muito na questão quando o Luxemburgo fala. O Luxemburgo lá atrás ele já tinha inserido fisioterapeuta no futebol, nutricionista no futebol, a comissão dele já era uma comissão realmente profissional, né? Já tinha essa visão profissional há muito tempo, já existia isso há muito tempo, não foi inventada pelo europeu, né? E o brasileiro tem uma vantagem, o brasileiro sabe trabalhar em cima das dificuldades, coisa que o europeu já não sabe, é muito difícil. O europeu, o treinador estrangeiro, quando chega aqui, a primeira coisa que ele olha é o calendário, ele fala, pô, nunca vi isso, jogo quarto e domingo, quer dizer, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Para saber lidar com isso, ele demora, é preciso um tempo maior. O brasileiro já está adaptado, já está acostumado com isso. E existe a questão da formação, que antigamente não existia essa formação com relação aos cursos. O Brasil não tinha acesso à questão dos cursos. Mas, na realidade, você não tinha os cursos, mas você tinha o dia a dia com o treinador. Você tinha o Parreira ali trabalhando no Fluminense. Pô, o Parreira era o grande vencedor. Você tinha Abel Braga trabalhando no Inter. Você tinha Joel Santana no Flamengo, no Vasco, no Botafogo. Você tinha grandes treinadores que você está ali no dia a dia acompanhando. Às vezes, o dia a dia é tão importante quanto o curso de treinador. Às vezes, você vai para o curso ali e você passa 5 dias que nem foi obrigaram, na realidade, o Lisca e o Renato Gaúcho a frequentar o curso. Uma coisa que eles sempre falaram, pô, vem cá, vou para lá para aprender com quem? Eles estavam trazendo um instrutor lá da Islândia, que tinha uma credencial da UEFA, o cara da Islândia. Qual é a significância que a Islândia tem no futebol comparado ao futebol brasileiro? Entendeu? Então, tinham coisas que estavam acontecendo que não estavam legais. Agora não, se estruturou um pouco melhor,
está bem melhor, mais organizado. Os próprios treinadores brasileiros, né, Parreira está indo lá, está conversando sobre futebol, Mano Menezes, alguns outros treinadores, que eles mesmos buscaram essa evolução fora do Brasil. Só que não foi falado, eles não abriram, né? Diversas vezes, treinadores brasileiros estão lá na Europa se atualizando e tudo mais, só que eles não vamos botar assim, não espalham que estão lá na Europa fazendo isso, que talvez tenha sido até uma falha, que as pessoas estão cobrando, ele não vai se atualizar, mas na realidade eu vi diversos treinadores lá rodando não só a Europa, mas rodando a Ásia, buscando assistir jogos, ver alguns jogadores que talvez servissem até para o futebol brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, conhecer o método de jogo de alguns treinadores, no caso, italianos, holandeses. Eu gosto muito da escola holandesa no que diz respeito à parte de preparação física, mas, ao mesmo tempo, eu digo, igual o brasileiro não tem. O brasileiro sabe se adaptar a todas as maneiras, né? Todas as culturas. O brasileiro, a adaptação igual ao brasileiro não existe. Você vê quanto tempo... a gente fala muito do Abel, mas quantos vieram para cá e deram errado? O Abel do Palmeiras deu certo, foi um caso que deu certo. Mas quantos estrangeiros vieram para cá e não deram certo? E aí a gente fica se apegando a que o estrangeiro, que o brasileiro está ultrapassado. Na realidade, não está ultrapassado. Simplesmente houve uma supervalorização da escola europeia e uma desvalorização em virtude dos problemas da CBF, que ocorriam na CBF, acabou sobrando para os treinadores brasileiros. Verdade. Modismo apareceu. Leonardo Vitorino, muito legal e esclarecedor o nosso papo. Quero agradecer de coração a sua participação, muito obrigado. E desejar para você, cara, que as portas se abram nos grandes clubes aqui do Brasil. Que o cara, quando é competente, ele precisa ter a oportunidade de mostrar a competência dele num grande teatro ou num grande palco. Eu espero que você consiga fazer isso em breve. Obrigado, viu, Vitorino? Oi, Vitorino. Caiu? O Vitorino ficou emocionado com o que eu falei, mas eu acho que valeu a pena, Quartarolo. Foi muito legal esse bate-papo, não foi, Quartarolo? Valeu, sim. Esclarecedor, realmente muita coisa legal ele contando para a gente, né? E também, né? Mas, olha, se ele voltar a tempo ainda, a gente dá um abraço mais forte nele, tá aí. O Leonardo voltou. Caiu. Pensa que só eu, mas era o só. O treinador cai a toda hora. Tá vendo? No nosso programa. Até no programa. Eu faço minhas, acho que você ouviu em parte, ou grande parte, a palavra do Serodi. Também faço minhas as palavras dele. Desejo a você que você logo esteja trabalhando, mas no clube brasileiro que te dê espaço, né? E que você consiga fazer muita coisa daquilo que você sabe. Obrigado pela participação e sempre estamos aqui à sua disposição. Obrigado, Quartarolo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar podendo falar aí com vocês, ter essa oportunidade de trocar ideias, trocar conhecimento. Acho que é um aprendizado para a gente também. É importante a gente ouvir de pessoas também que entendem do futebol ao redor do mundo, não é só do futebol brasileiro. É um prazer aí poder falar com vocês. Agradeço a palavra de vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco sempre à disposição que vocês precisarem. Sucesso para vocês aí também. Para todos nós, se Deus quiser. Leonardo Vitorino, treinador de futebol, bastante jovem, com um cabedal incrível, um currículo muito bonito, dando uma entrevista muito esclarecedora, falando de coisas fantásticas, histórias legais aqui conosco. Mais um grande personagem no Futebol em Rede Entrevista. Nós agradecemos a ele mais uma vez. E um abraço, Fábio Serodi. Até a próxima, hein? Valeu. Obrigado a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.